Fala meu amigo, minha amiga, como é que você tá? Tudo certo? Meu nome é Gustavo Campelo, esse daqui é o meu canal, onde a gente fala sobre desenvolvimento web. No vídeo de hoje vamos falar sobre como criar um layout bonitão para o seu site, para que você possa criar da melhor forma e o layout fique com a impressão de um site profissional, não fique igual a maioria das pessoas criam, beleza? Porque você já fechou um projeto, você ficou felizão, só que na hora que você foi criar aquele layout, você foi desenvolver aquele layout, você não tinha ideia de como começar, do que fazer e acaba que fica algo ruim. Então a gente precisa seguir algumas etapas. Então aqui eu vou falar sobre princípios para que no final desse vídeo você consiga sozinho criar um bom layout profissional bonitão. Demorou? Bora para a tela do computador então. Quero mostrar algumas coisas aqui para vocês. Olha só, não sei se você cria apenas o design dos seus sites ou se você também desenvolve. Então isso daqui serve para quem está criando um site tanto no design, no Figma ou em outra plataforma de prototipação, né, de criação de design, ou então você já está desenvolvendo direto pelo WordPress, Framer, Webflow, qualquer outra ferramenta, ou então você é desenvolvedor, você desenvolve no código puro, só que você não gosta dos layouts que você desenvolve. Principalmente para quem cria as coisas no código puro, tá? Precisa criar um design antes no Figma, confia em mim. Eu crio design e também sou desenvolvedor. Então eu tenho conhecimento sobre experiência de usuário, sobre design visual e também desenvolvimento, tanto em plataformas no code como WordPress, né, que são sem código, como também no código puro. Principalmente para quem faz as coisas no código puro, aquilo não é muito visual, né? Você cria a estrutura sem ver o que está sendo criado, mesmo se você tá com a página ali, com tudo sendo pronto, mas é muito mais difícil. Fica muito mais fácil quando você cria as coisas antes, o design antes. Então vamos lá, deixa eu entrar aqui ó, nessa abinha aqui de projetos. Vamos supor que você acabou de fechar um cliente e aí você vai começar a criar o design desse layout, beleza? Seja aqui no Figma ou em outra plataforma, como falamos antes. Qual é a primeira coisa que você precisa pensar antes de já sair enchendo um monte de coisa aqui nesse layout, já sair colocando texto, imagem, botão? O que você precisa pensar? Qual é o intuito desse site que eu estou criando? Qual é a função desse site? Pode ser um site institucional, que é um site que tem várias páginas, né? Tem uma página que é a página inicial, tem a página de sobre nós, por exemplo, ó, eu separei alguns sites aqui que eu já criei também. Um exemplo de site institucional é esse daqui, ó. A gente tem a página de sobre nós, tá vendo? A gente tem a página de contato, de categorias, olha só. Isso daqui seria um site institucional. Tem várias páginas. A gente tem também landing pages, né, que é uma página única. Por exemplo, essa daqui, ó, uma página única, que aqui vai ter todas as informações necessárias. Então, primeiro de tudo é você saber bem a estrutura que você vai criar. Mas o que eu estou falando em qual é o sentido do site? Qual é o objetivo principal do site? Por exemplo, dessa página aqui, a Tecnobrine, eu sabia que o objetivo principal dele é fazer com que os usuários que estão acessando esse site gerem uma proposta, ou seja, façam um orçamento. Esse é o principal, tá? Que eles solicitem uma proposta através do formulário. O site pode ter outras funções? Pode. Por exemplo, tem aqui a chamada no WhatsApp. Só que qual é a função principal do site? Chamar para o formulário, para que pelo formulário a pessoa vire um lead, né? Ela preenche o formulário e tudo mais, eles tenham esses dados. Esse é o principal. Por exemplo, qual é o objetivo principal desse site aqui que a gente criou também? Que o cliente, o usuário, ele se inscreva para essas aulas gratuitas aqui no caso que vai ter. Esse é o principal objetivo. Tem também, mostra resultado, mostra depoimento, tem outros botões pelo site, mas o principal é qual? Que preenche o formulário. Vamos ver aqui, ó. Essa clínica, qual é o principal objetivo? Esse aqui no caso é uma landing page, tá? Tem as abinhas aqui em cima, mas são seções desse site que já eu vou explicar para vocês certinho o que é uma seção, calma. Qual é o objetivo principal desse site aqui, dessa clínica odontológica? Eles queriam chamar os clientes para o WhatsApp. Então o principal, você pode ver, ó, o que está mais chamando a atenção, que está aqui fixo na tela, é esse botão contato WhatsApp. Ele chama mais atenção do que qualquer outro. Tem também a página do Instagram dessa empresa? Tem, mas é algo secundário. Não chama tanta atenção como o entrar em contato no WhatsApp. Então, o que o usuário pensa quando ele entra aqui, a primeira coisa que ele vê é contato WhatsApp. Pode ser que ele ainda não clique porque ele ainda não conhece. Então, ele precisa ver mais informações, ele precisa passar aqui na página. Às vezes, ele vai precisar entrar nesse Instagram para ver quantos seguidores tem, para ver o que as pessoas comentam nos posts, para que ele gere mais autoridade com aquela empresa. Mas o principal é contato WhatsApp.
Beleza? Vocês já tendo entendido bem qual é a função principal do site, vocês vão criar o site em cima disso. Então, olha só, eu vou colocar aqui, ó. Primeiro, qual o objetivo do site? Na verdade, todo site tem como objetivo converter, né? Mas aí, qual é o tipo da conversão? Pode ser uma loja virtual. O objetivo principal não é que as pessoas chamem no WhatsApp, pode ser, é que elas comprem um produto e às vezes um produto X. Tá? Então, qual o objetivo do site? O segundo, e agora que eu já sei o objetivo, já vou partir para a criação? Não. Você vai precisar conhecer o seu cliente e conhecer a empresa. Não só conhecer a empresa, o público-alvo, não, você precisa também conhecer o cliente. Por quê? Aquele cliente é o dono daquela empresa e ele tem um gosto também, né? Cada pessoa tem um gosto diferente. Não é porque você criou um design, você acha que é lindo, maravilhoso, que o seu cliente, ele também vai gostar. Pode ser que não, tá? Tem pessoas que gostam de coisas ruins até, né? Mas como a gente está sendo pago para isso, a gente precisa seguir. Então aqui, ó, você precisa conhecer o seu cliente e a empresa, certo? O cliente, então, como eu já falei, você precisa entender bem o gosto dele, pergunta para ele quais sites você tem de referência. Isso é muito importante. Quanto mais sites o seu cliente te der de referência, mais você vai entender como ele quer o dele. Com aquelas bases que o seu cliente te der, você vai construir o site dele em cima daquilo, sem segredo, tá? Você não vai copiar, mas você vai construir com base naquilo. E você vai pegar também informações sobre a empresa. A empresa, por exemplo, aqui, como eu estava mostrando para vocês, é uma clínica odontológica. A maioria das clínicas odontológicas, elas querem um site clean, sem muito segredo, tá? Ainda mais a odontologia usa muito essa cor azul e branca. Então, para que a gente vai inventar alguma coisa? Para que eu vou criar um site dark como se fosse esse daqui, ó? Ficaria legal? Pode ser que fique, tá? Pode ser que agrade a maioria dos clientes que entrarem nesse site. Mas se a gente já conhece um tipo que funciona, a gente pode seguir esse tipo, vale muito mais a pena. E aí a gente adapta algumas coisas conforme a empresa. Se a empresa tivesse um visual mais dark, eu poderia criar sim algumas seções mais escuras e tudo mais. Só que o padrão que funciona é um site clean com alguns detalhes azul. No caso, o logotipo já tinha cores azul. Se tivesse um logotipo de outras cores, poderia seguir as outras cores. Mas ainda assim, o que funciona é o site clean, bem limpo, tá vendo? Bem objetivo. Mesma coisa esse site aqui, tá? Esse site aqui eu criei para uma empresa que é contabilidade e despachante. Eles tinham um problema que eles tinham um site único para essas duas coisas, mas aí as pessoas ficavam perdidas. Porque era um site para as duas coisas, então era um WhatsApp para as duas coisas. E aí eu conversando com eles, eu dei essa solução de criar uma página para cada parte. Então, por exemplo, se você entrar na parte do despachante, você vai para a página específica que vai levar para o WhatsApp do despachante. Tá vendo? É uma página específica para isso. Você pode ver que é uma página muito clean, porque qual é o objetivo? Levar as pessoas para contato no WhatsApp. Então, você pode ver que tem botões pela página e tudo mais. Então, por isso você precisa conhecer a empresa e o nicho. Às vezes o público-alvo daquele nicho, daquela empresa, são pessoas mais velhas. Aí sim você tem que fortalecer ainda mais em sites objetivos e clean. Se o público às vezes é um público mais novo, é um público que gosta de tecnologia, aquela empresa tem a ver com tecnologia, como é o caso aqui da Tecnobrain, você pode fazer algo mais personalizado, algo com mais efeitos e brilhos e blur e tudo mais. Então isso é de acordo com a empresa, não é de acordo com o seu gosto também como web designer, como desenvolvedor, certo? Então após você entender mais sobre a empresa e você conhecer o seu cliente, o que você vai pedir agora? Você já vai começar a criação? Não. Agora você vai pedir para ele as informações. Quais seções ou páginas você deseja? Seu cliente provavelmente não sabe o que é seções ou páginas, você pode também não saber. Páginas, o que são páginas? São essas páginas à parte aqui, né? Tá vendo? Tem a página de sobre nós, tem a página de contato. E o que são seções? Você pode ver que na página inicial tem essa primeira seção, tá vendo? Que é essa azulzona, que tem esse slider aqui. A gente tem a segunda seção, que é esse como funciona. Você pode ver que tem uma divisão. O usuário entende que está entrando em uma outra seção, ou seja, ele está entrando em um outro tópico que vai falar sobre um outro assunto. Aqui, ó, mais uma outra seção, tá vendo? Que mostra categorias. Aqui, outra seção. E aqui, outra seção. Então, cada grupamento desse é uma seção. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó.
nesse site aqui, por exemplo, a gente tem a primeira seção, tá vendo? Tem alguns sites que pode ser que fique meio complexo isso, mas ainda assim dá pra gente saber o que são seções. Aqui você pode estar meio em dúvida. Será que essa partezinha aqui, ela faz parte dessa primeira seção, que seria esse grandão aqui, ó? Faz parte? Isso você vai entender melhor, porque às vezes você não vai separar essas seções apenas com cores de plano de fundo, como é aqui, né? Essa seção aqui, ela tem uma imagem de plano de fundo, essa seção aqui é cinza, essa daqui já é um cinza mais escuro, por isso que está bem separado, está bem visível. Pode ser que a seção ela seja separada por espaçamento, como é esse caso aqui. A gente tem essa seção, é que no caso também tem essa faixa branca, mas se não tivesse essa faixa branca, só pelo espaçamento, tá vendo que a gente tem aqui, ó, já dá para saber que essa daqui é uma seção, a sobre a empresa, é um grupamento, e esse daqui é outro grupamento. Certo? Então você precisa falar para o cliente quais seções você quer que tenha no seu site. Você explica para ele. Então vamos supor, você pode dar o exemplo para o seu cliente. Na sua página, pode ser que tenha a seção inicial, que vai ter uma foto da sua empresa, como é o caso aqui da nossa clínica. Essa aqui é a seção inicial, tá vendo? É a primeira dobra, chamado também, que é a seção que aparece logo de cara quando o usuário entra na página, logo quando a página carrega, já é o que aparece aqui de cara. Então o que tem aqui de cara? Seu novo sorriso, tem uma frase de impacto, essa daqui é a seção inicial. Tem um plano de fundo, que é muito importante esse plano de fundo. No caso, essa empresa aqui queria mostrar a clínica, queria mostrar a frente da clínica. Então, já que é algo tão importante, vamos colocar na seção inicial, de cara, tá? Tem um texto aqui que é só para dar um auxílio, mas esse texto é a informação mais importante? Não. Aqui, a primeira coisa que o usuário bate o olho quando entra é esse título gigantesco e esse botão aqui. Primeira coisa. Depois, o que ele bate o olho? Horário de atendimento, endereço, contato. São informações também que eles queriam que tivessem bem visíveis. Então já coloca tudo nessa primeira dobra aqui. Às vezes é um senhor mais de idade... Ou esses passarinhos. Às vezes é um senhor mais de idade que está entrando no site. Ele não sabe bem como é que mexe, mas logo quando ele entrar, ele já vai ver informações fundamentais. Tá vendo? Então você pode dar esse exemplo para o seu cliente. Ah, você vai querer uma seção inicial, você vai querer uma seção que fale sobre os serviços da sua empresa, você vai querer uma seção que mostre depoimentos. Tudo isso são seções. Ó, uma seção que mostra fotos da empresa, que mostra os profissionais da empresa. Tudo isso são seções. E aí, quando ele entendeu o que são essas seções, você vai precisar da copy. Tá? Então aqui, ó. Você vai precisar da copy. O que seria copy? Seriam os textos. Eu criei esse site aqui. Você acha que fui eu que vim aqui e coloquei Seu Novo Sorriso? Na verdade, eu acho que esse título aqui fui eu que dei essa ideia de Seu Novo Sorriso. Mas esse texto aqui embaixo não fui eu, que é um texto maior. Essas informações aqui, claramente, eu não sabia. Eles me passaram. Essas informações eu não sabia. Eles me passaram cada serviço que eles fazem. Passaram para mim o tópico, ou seja, o título de cada serviço. Por exemplo, estética dental. E também o texto... É um texto curto, resumido sobre cada serviço. Me passaram cada depoimento. Me passaram um texto falando sobre a clínica, bem curtinho. Então, com base nesses textos, ó, seu cliente primeiro vai saber quais são as seções. Sabendo as seções, ele vai criar textos para essa seção, que vai ser a copy. Quando ele criar textos, pode ser que, por exemplo, aqui no Conheça a Clínica, em vez de dar um textinho pequenininho como esse daqui, ele vai dar um texto gigantesco. Aí você aconselha ele... Indicado em sites é o mínimo de textos possíveis. A gente pode usar bem as imagens, ícones, isso é muito legal porque é visual. Ainda mais atualmente, que todo mundo quer algo muito rápido, ninguém tem paciência para ficar lendo texto gigantesco. Então não é legal, você pode ver que aqui ó, tem bem pouco texto, tem mais imagens, ícones. Texto é algo que o cliente, ó, aqui já é um textinho um pouco grande, mas precisava ter. Às vezes é necessário ter, aí beleza. Mas tenta usar o mínimo de texto possível. Você aconselha isso para o seu cliente. E às vezes, se o seu cliente der um texto muito grande, você vai lapidar esse texto. Então, te deu um texto gigantesco, você lapida, você pega algumas das informações mais importantes, ou você mesmo pede para ele, pô, será que você pode diminuir um pouco esse texto? Porque não faz sentido colocar esse texto gigantesco. 2% dos usuários vão ler, a maioria vai ficar com preguiça e vai passar essa seção, né? Vai rolar para baixo. Então, a cópia é muito importante. Você tendo essas informações aqui, o que você vai fazer agora? Bom, agora que eu já tenho informação sobre o cliente, sobre a empresa, eu já tenho todas as seções, já tenho a copy de cada seção, o que eu vou fazer? Vamos partir para a criação, né? Não. Você vai criar um esboço. Então aqui, ó, o 5, você vai criar um wireframe.
que seria um esboço. O que seria esse wireframe? Você vai criar realmente um esboço de como seria essa página. Por exemplo, seu cliente falou que ele vai querer ter uma seção inicial. Nessa seção inicial, ele quer um título principal. No caso, ele vai te falar um título que pode ser o bordão da empresa deles, né? Algo que a empresa e os clientes já conhecem. Ele disse que ele vai querer ter um textinho pequeno, então pode ter um texto aqui, ó. Sei lá, se você não tiver exemplo de texto, ó, deixa eu pegar o site do Lorem Y aqui. Às vezes o seu cliente ainda não passou todos os textos para você. Então você pode entrar aqui, ó, nesse site Lorem Y e você pega um texto aqui, copia, só para você ter uma estrutura, para você ter algo aqui para você criar o formato do seu layout, tá? Ó, então mais ou menos temos um textinho aqui. Beleza? Eu sei disso, né? Sei que o cliente quer um título principal e também a principal função dessa landing page aqui, dessa página única, vamos supor que é chamar para o WhatsApp. Então aqui pode ter um botão de entre em contato, né? Já que seria o principal, é legal que já tem esse botão logo no início aqui. Tá? Não vou ensinar vocês a mexer no Figma, né? Aqui não é o objetivo dessa aula aqui. Mas nem eu tô sabendo, tô penando aqui. Calma aí, ó. Dá um espaçamentinho legal aqui. Beleza, olha lá. Um botão. Ah, mas qual imagem vai ter aqui? Qual vai ser a cor desse botão? Qual vai ser o formato? Vai ter as bordas arredondadas, bordas quadradas? Ainda não sei. Tô só criando um esboço. Tô só vendo o que o cliente quer. Posso até, inclusive, ó, criar um retângulo aqui, ó, inicial, tá vendo? Jogo ele aqui pro final. Só pra eu saber, ó. E aí, vou duplicar esse título aqui, ó. Só para eu saber que essa é a seção, colocar maiúsculo, seção início, tá? Ou seção inicial, ou então só coloca início, certo? Vou colocar aqui, ó, black, e vou diminuir bem a transparência só para a gente saber o que é isso aqui. Ó, essa daqui é o início, beleza? E agora? Bom, agora o cliente pediu uma outra seção, que vai ser uma seção que vai mostrar depoimentos. Como ele passou esses depoimentos para você? Ele passou esses depoimentos em texto, ele passou esses depoimentos em vídeo. Às vezes foi em vídeo, tá? Se for em texto, você pode pensar em, por exemplo, fazer dessa forma aqui. Você ainda não precisa criar o layout disso, né? Só estamos criando o esboço. Então vamos supor que foi em vídeo. Você pode colocar os vídeos aqui, ó. Se é um vídeo deitado, se é um vídeo em pé, você vai criar o seu esboço com base nisso. Então, ó, vou colocar 3 videozinhos aqui. Tá vendo? O wireframe, então, é isso. É a gente criando esse esboço. Pode ser um carrossel também de vídeos. Então você, ó, já cria um botãozinho aqui embaixo que vai passar, um outro botão que volta. Pode ter uns bulletzinhos aqui, ó, que são bolinhas que mostram em qual vídeo você tá e quantas tem, sabe? Dessa forma aqui. Se você quiser, vai aí no Pinterest, entra no Pinterest e pesquisa o website wireframe. Aqui é um wireframe muito bem estruturado também. Eu não recomendo que você crie tão bem estruturado assim dessa forma, né? Acho que não vale a pena. Tem até um plano de fundo, tá vendo? Já tem uma certa estética dos cards, do posicionamento e espaçamento. Acho que você pode ir com calma, só dessa forma aqui mesmo. E agora, depois vai ter uma seção de sobre nós, certo? Vai ter uma seção de sobre nós aqui, ó. Então deixa eu... Esse retângulo aqui, vou colocar mais escuro. Esse aqui seria sobre nós. Como que seu cliente pediu a seção de sobre nós? Então, às vezes, a página que ele quer é bem curtinha. A seção de sobre nós, ele falou para você, pô, eu acho que seria bacana mostrar um pouco da nossa empresa e um texto também falando de forma breve, texto não pode ser muito grande, sobre a nossa empresa também. Então, o que ele te deu? Ele te deu um texto falando sobre a empresa. Vou jogar para cá. Um texto falando sobre a empresa. Ele te deu um título, tá? Que você vai usar. E pode ter um último botão para chamada de ação. Chamada de ação que seria qual? Entrar em contato no WhatsApp. Esse botão, que seria a função principal da página, é legal que ele esteja espalhado. Às vezes você tem uma página que tem 20 seções. Então, se você colocar só no início, quando o usuário está lá embaixo, se ele quiser entrar em contato, por exemplo, ele está vendo lá e ele está conhecendo mais a empresa, ele está gostando do trabalho. Se ele quiser entrar em contato, ele vai ter que voltar na primeira sessão. Então, você distribui esse botão pelas sessões. Não precisa ter em todo canto também, mas pode ter aqui na última também. Como ele falou que ele quer mostrar as imagens da empresa, o que você poderia fazer agora? Pode jogar aqui, ó, algumas imagens no formato de carrossel, por exemplo. Vai ter uma imagem aqui, aí depois ela passa para a próxima e passa para a próxima. Então, pode ter algumas imagens.
Como a gente já seguiu esse estilo de texto na esquerda, sem nada na direita, a gente pode colocar o contrário aqui, ó. Pode ser, então, aqui os textos, na direita e as imagens aqui na esquerda. Só um exemplo, né? A gente está construindo só um esboço. Por enquanto. Beleza? E agora, depois de você criar o wireframe, agora sim, né? Vamos criar o layout na prática. É isso? Não é isso. Agora, depois de você criar esse wireframe, esse esboço, você já saber todas as seções, os textos. É muito importante você criar o wireframe, porque quando você for criar o design real, você vai saber como você pode encaixar aquela sua ideia, dependendo do tamanho do texto. Às vezes você tem uma ideia genial de como pode ficar um layout, só que o texto para aquela seção é muito grande, ou falta texto. Então, não vai ter como você criar aquela ideia que você pensou. Então, por isso, crie o esboço. Agora sim, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar ideias. Essa é a parte, se não a mais importante, é uma das mais importantes, pegar ideias. Não pensa, eu vou construir tudo do zero, tudo da minha cabeça. Não precisa. Muitos designers, muitos desenvolvedores já construíram coisas que funcionam, coisas que são bonitas para a maioria dos usuários, que tem um bom design visual, que tem uma boa experiência, o usuário se sente bem naquela página. Então a gente pode seguir padrões e a gente vai trazer aquelas ideias para a empresa do cliente, para a forma, para as cores que o cliente espera daquele site. Então, por exemplo, esse daqui é um projeto que a gente pegou, vamos supor, que também é para uma clínica odontológica. O que eu faria depois de criar esse wireframe? Eu entraria no Pinterest, pesquisaria aqui, ó, website clínica odontológica. Exatamente isso. E a gente vai ver, no caso aqui não apareceu o site, né? Apareceu mais clínicas mesmo. Vou colocar aqui o odonto website. Olha só o tanto de ideias que a gente pode ter através aqui do Pinterest. Por exemplo, eu sei que eu vou ter uma seção que são cards, tá vendo? Nos depoimentos. Eu sei que eu tenho uma seção de sobre nós, eu sei que eu tenho uma seção de início. Com essas bases aqui, você pode pegar referência. Ó, por exemplo, aqui você pode ver que tem alguns cards também, tá vendo? Será que eu posso adaptar esses cards para mim utilizar no site desse cliente? Será que faz sentido? Às vezes você pode pegar essa ideia que você adapta para o seu site. Olha só, essa imagem inicial eu achei muito bonita, tem algumas informações, tem um texto pequeno, tem um título, um botão. Será que eu posso trazer isso para o site do cliente? Não pegue só uma ou duas ideias, nem três, pegue várias. Olha só esse site, ele é bem moderno, ele tem um visual mais moderno. Será que eu posso trazer isso para o site do cliente? O que o cliente falou? Que ele gosta de site moderno, que ele quer um site mais clean, que ele quer um site mais objetivo, com mais imagens. Então aqui é a hora de você pegar o máximo de referências. Pegou uma referência, ó, vou vir aqui, tô fora da minha conta aqui, ó, deixa eu... Por exemplo, você vai salvar essa imagem aqui, eu vou tirar só um print da tela, só como exemplo, e você vai jogar aqui. Joga todas as ideias que você tiver em volta aqui. E agora, no início eu acho que eu posso fazer isso e isso. Você pode, se você estiver usando o Figma, você pode adicionar comentários, ó. Aqui eu acho que eu vou colocar uma imagem de plano de fundo... E eu vou colocar cards com endereço embaixo e tudo mais e blá 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 blá. Isso daqui vai servir para você não esquecer as ideias que você tem. Às vezes a gente tem várias boas ideias, mas se a gente não anota, a gente esquece. Depois de você pegar todas as ideias, então até esqueci de colocar o passo 6 aqui, ó. Passo 6, pegar muitas ideias. Não são 2, 3, 4, são muitas, tá? Depois disso, aí sim a gente pode ir para a construção do nosso layout. Vamos lá, construção do design layout real. Beleza? Aqui agora vai ficar muito mais fácil. Como você está vendo muitas ideias, você já tem noção do que funciona, do que não funciona, de espaçamento, de como as imagens podem ser inseridas, de como os títulos ficam bacana. Porque isso é muito importante. Vamos supor que a gente vai agora, ó, criar esse design aqui de uma forma real. Eu teria que colocar um plano de fundo aqui, certo? Eu já vi uma ideia aqui, ó, desse plano de fundo que é muito bonito. Às vezes o seu cliente te mandou alguns arquivos, te mandou a imagem da clínica e ele mandou uma imagem que mostra toda a equipe da clínica. Você pode usar, ó, essa ideia aqui, tá vendo? Você desfoca a parte da esquerda, como tá ali, para que fique um bom contraste. Isso é muito importante. O contraste é o quê? É ter um texto que você não tem dificuldade em ler por conta do plano de fundo. Se, por exemplo, você tem um texto que é claro e você tem um plano de fundo claro, você vai ter dificuldade para ler. Isso não é bom.
os usuários não vão se sentir confortáveis naquele site, isso atrapalha a experiência. Duas coisas que você precisa se atentar: design visual, algo bonito, e também experiência de usuário. O usuário se sente bem, o usuário está entendendo qual é o sentido, o que ele tem que fazer naquele site, ele está olhando na ordem certa, ele primeiro olha para o título, depois para o botão, depois para o texto menos importante, né? Então, isso tudo é a experiência de usuário. E muito mais, né? Abrange muito mais. Beleza? Então aí você vai criando, você vai inserindo as imagens. E uma coisa, quando você estiver criando, algo muito importante é faça testes. Construção do design real. Vou colocar o ponto 8 aqui, ó. Faça testes. Porque olha só, eu prometo para você que depois de você seguir todos esses passos aqui, quando você chegar no 7º, você vai criar esse layout de forma simples. Às vezes eu dava um prazo para uma landing page, para uma página de 7 dias. Eu ficava 1 dia, 2, buscando ideias. Quando eu tinha ideia sobre todas as seções, aí sim eu ia construir algo. Porque às vezes você tem uma ideia para a primeira sessão, que a partir dessa ideia você pode colocar algo na segunda, que emenda o plano de fundo às vezes, por exemplo aqui, ó. Olha só. Depois de eu ter a ideia que eu colocaria a produtora aqui no plano de fundo, porque eles queriam muito foco nela para gerar mais autoridade e tudo mais, depois eu tive a ideia de fazer esse plano de fundo dela juntando com a segunda sessão. Essa aqui é a segunda sessão, só que tem um card preto, tá vendo? Que tem um fundo desfocado, isso dá uma ideia de moderno. Então, ó, e você pode ver que eu já juntei com a terceira sessão, tá vendo? Aí depois, ó, esse plano de fundo aqui, da quarta sessão, junta com a quinta, mesma coisa. Aqui a gente tem a sexta sessão, que junta com a sétima. Esse sim, eu te entendo, essa imagem, é uma outra sessão. Isso daqui é uma outra sessão. Deixa eu ver se aqui eu fiz algo do tipo. Você pode ver que esse plano de fundo também é utilizado para a seção aqui de baixo. Tá? Esse plano de fundo aqui é quase o mesmo, né? Só tem um FAQ aqui no final. Então isso é muito importante. Peguem essas ideias e faça testes. Vou te mostrar os testes aqui, ó. Nesse site aqui, que é um site que a nossa agência a gente está desenvolvendo. Eu atualmente eu não crio mais sites, mas a gente está com uma agência. Na verdade, a gente tem uma comunidade, né? Inclusive, para você, vai ser muito bom se você é iniciante nessa área do design, do desenvolvimento. A gente tem uma comunidade que é a comunidade Web Hub. Lá a gente ensina design, experiência de usuário, desenvolvimento tanto sem código com WordPress e outras ferramentas, como desenvolvimento com código, a parte da programação front-end, back-end, banco de dados. Ensinamos tudo isso. E a gente está com uma ideia de uma agência que todos os trabalhos que estão chegando a mim, que eu vou ter que fazer de freelancer, atualmente eu não pego mais trabalhos, então eu estou direcionando para os membros e fico na supervisão desses trabalhos. A gente pegou esse projeto aqui, ó, inicialmente olha como estava. Tava dessa forma, não tava feio nem nada. Só que aí a gente foi criando ideias. Criamos essa ideia, criamos a ideia de um menu branco, não achamos que ficou bacana. A gente utilizou sem menu, foi passando. O cliente falou que ele queria dar mais ênfase nas imagens de plano de fundo. Como é que a gente pode fazer isso? A gente fez dessa forma aqui. Tá vendo? Ó, a gente fez ainda. Beleza. A gente gostou de como ficou essa seção inicial, dessa forma. Só que o que a gente não gostou muito é como tá ficando isso daqui. Então a gente, ó, colocou um ao lado do outro. E aí, qual fica melhor? Visualmente fica muito mais fácil da gente ver quando tá um ao lado do outro, que esse da esquerda fica muito mais moderno, fica um design mais diferenciado, fica algo mais bacana. Então a gente tá seguindo esse modelo aqui depois de vários testes, tá vendo? E depois de todos esses testes do seu cliente aprovar o design, aí sim você vai partir pro desenvolvimento, né, que tá sendo feito aqui. Deixa eu ver se eu acho essa página. Olha só, então só para vocês verem, ó, a gente desenvolveu também depois do design já ser aprovado, porque às vezes você desenvolve algo que você não tem certeza, então você vai ter que refazer esse trabalho, principalmente se for no código, você vai ter que refazer tudo, dá muito trabalho. Então aqui, ó, layout desenvolvido, ficou show de bola, aprovado, beleza? Menuzinho aqui, ó, cheio de charme. Tá vendo? Então, se você quiser aprender mais, acho que provavelmente se você está vendo esse vídeo, você é um iniciante, mesmo se não for, eu tenho certeza que a comunidade ela pode agregar muito para você profissionalmente. Então, se você quiser acesso à comunidade, você quiser se inscrever, o link vai estar aqui na descrição do vídeo para você dar uma olhada em como é que funciona. Tem um suporte também comigo pelo WhatsApp. Então, quando você estiver lá na comunidade, você não vai ficar largado, a gente vai estar te ajudando nesse suporte do WhatsApp. Um grupo também com todos os membros lá no WhatsApp também, onde eles compartilham como é que está sendo a experiência deles, a jornada, conhecimentos.
Então é um network muito bacana. Então clica aí, dá uma olhada, vê se faz sentido para você, tá? Então após a gente seguir essas etapas aqui, ó, cadê? Essas etapas eu tenho certeza que você vai ter construído um layout show de bola. Algo muito importante é você entender o sentido daquele site, o que precisa ser feito, para que em cima dele você pegue ideias e construa algo que funciona. Beleza, rapaziada? Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você curta, isso daí apoia muito o canal. Se inscreve também, a gente traz vídeos aqui 2 vezes por semana sobre desenvolvimento web, design, programação. Comenta aqui embaixo, te ajudo como eu puder, se você tiver alguma dúvida. E muito obrigado, até o próximo vídeo, tamo junto.